E aí então, de acordo com a série apologética, no volume 3 da ICP Editora, do Instituto Cristão de Pesquisa, a gente vai falar um pouquinho sobre o nome de Deus à luz da compreensão das testemunhas de Jeová. Então, dizem que a maioria das pessoas da igreja conhece o Criador como Deus, Senhor, Todo-Poderoso, ou com outra designação parecida. Consideram as pessoas que assim estão acostumadas como vítimas de uma fraude religiosa. Dizem que os líderes religiosos estão escondendo o nome verdadeiro de Deus, que é Jeová, né? Então, tanto que é muito comum, se você perguntar para um crente qual é o nome de Deus, aí o crente vai falar o quê? Deus, Senhor, Jesus e tal, aquela coisa todinha. E aí é onde eles pegam aquilo como gancho para falar, né, sobre o tetragrama hebraico. E aí, por exemplo, o comentarista aqui, ele deixa claro, né, que assim, a respeito, né, do que eles afirmam, o nome de Deus quer dizer, o nome Deus quer dizer o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. O nome Jeová significa os propósitos do Eterno para com suas criaturas. O nome Deus Todo-Poderoso quer dizer que o seu poder é ilimitado. O nome Altíssimo dá a entender que ele é o Supremo e que além dele não existe nenhum outro. E o nome Pai quer dizer que ele é o doador da vida. Na obra deles, Riquezas, 134, da Sociedade Torre de Vigia. Aí o que acontece? O comentarista, ele compara o raciocínio deles com uma afirmação que eles fizeram que contradisse o que eles afirmam, né? Porque eles mesmos atribuem, né, a questão de Deus, Jeová, Todo-Poderoso, Altíssimo, né, e Pai como nomes, numa obra deles, na página 134. E aí vamos pensar na questão o nome de Deus. O comentarista ele até pergunta: Jeová é o nome correto de Deus? Aí afirmam sobre o nome Jeová, de acordo com o conhecimento que conduz à vida eterna, na página 25, no parágrafo 7, eles afirmam o seguinte: o nome Jeová é uma forma de um verbo hebraico que significa vir a ser ou a tornar-se. Portanto, o nome de Deus significa Ele causa que venha a ser. Então, essa é a interpretação deles. As testemunhas de Jeová reconhecem que não há possibilidade de pronunciarmos corretamente o nome de Deus. Aí perguntam: qual é a forma correta do nome divino? Jeová, Yahvé ou Javé? Ninguém hoje pode saber com certeza como era pronunciado originalmente em hebraico. Até aí está bacana, você percebe a honestidade. Dizem mais: não se sabe exatamente como era pronunciado, embora alguns eruditos achem que Javé, eu pelo menos entendo que assim, Javé, para mim é complicado porque não tem J no alfabeto hebraico antigo, né? Entende? E o que a gente tem é o Iod, né? E assim, o Iod, né, não tem som de J, é Iod, né? Então por isso que fica difícil ter a ideia de Jeová, né? Ou quer dizer, de Javé. Tudo indica que Javé seria uma transliteração de Yahvé, aí sim. E aí nisso seja a forma correta. Alguns eruditos acham que seja. No entanto, a forma Jeová está em uso por muitos séculos e é mais conhecida. Isso é afirmado no Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 43, no parágrafo 23. Então a gente percebe que, de acordo com o raciocínio das testemunhas de Jeová, eles adotaram o nome Jeová não porque é o correto, mas adotaram porque é o que está em uso por muitos séculos. Então eles não estão seguindo a correção, eles estão seguindo a tradição. Então, pastor,
Deu para entender? Então, digamos, se eles estão tendo aquela dedução, então não é certeza. Se não é certeza, por que eu estou errado de não falar Jeová? O nome de Deus é Jeová. É mesmo? Quem errou foi ele, né? Entende? Né? Pensei que ia falar alguma coisa. E aí então, a resposta apologética do comentarista. O que os eruditos declaram sobre o nome Jeová? Na verdade, não há possibilidade de sabermos como pronunciar o nome de Deus. Vejamos o que dizem os eruditos. Né? Jeová seria uma leitura falsa do hebraico Yahvé, né? De acordo com o dicionário colegiado Webster. Jeová é uma forma errônea do nome de Deus de Israel, Enciclopédia Americana. A pronúncia Jeová é um erro resultante entre cristãos por combinar as consoantes Yod Re Vav Re, aqui está YWH, né, com as vogais de Adonai, Enciclopédia Britânica. Jeová seria uma forma artificial, Dicionário dos Intérpretes da Bíblia. Seria uma palavra mal pronunciada do hebraico, né? Aqui está YHWH, do nome de Deus, e esta pronúncia é gramaticalmente impossível. A forma Jeová é uma impossibilidade filológica, de acordo com a Enciclopédia Hebraica Universal. As testemunhas de Jeová se esquecem que já ensinaram da mesma forma que nós, dizendo que o nome Deus quer dizer o Altíssimo, o Criador de todas as coisas. O nome Jeová significa os propósitos do Eterno para com as suas criaturas. O nome Deus Todo-Poderoso quer dizer que o seu poder é ilimitado. O nome Altíssimo dá a entender que Ele é o Supremo e que além dele não existe nenhum outro. E o nome Pai quer dizer que Ele é o doador da vida, de acordo com a obra dele de riqueza, página 135. E aí, no caso aqui, o comentarista ele dá esse chute na canela, né? Foram as testemunhas de Jeová vítimas de fraude, né? E aí, por exemplo, Elohim seria uma forma plural, né? Indicando uma pluralidade de pessoas, né? Deus. Ou talvez como também plural majestático, para dar aquela ideia de que quem é chamado no plural dá a ideia de alguém bastante importante. Eloá seria o singular de Elohim, né? El, Deus, Adonai, Senhor, amo, El Olam, Deus eterno, El Elyon, Deus altíssimo, El Shaddai, Deus todo-poderoso, Theos, de acordo com o grego, Deus, Kyrios, ou Curios, né? Kyrios, né? Senhor no grego, soberano, Pai usado em relação a Deus. E no caso de Jeová, o que aparece é o tetragrama, né? Que aparece mais de 6.000 vezes no Antigo Testamento. E aí é onde, por exemplo, eu brinco, né? Quando alguém me pergunta, você sabe o nome de Deus? Aí eu às vezes até eu falo, né? Você sabe o nome de Deus? Nem eu, né? A pronúncia foi perdida, né? Uma coisa eu sei, Jeová não é, né? E por aí vai. Eu li do escritor, ele colocava Hashem HaKodesh. Isso, porque Hashem dá a ideia de que o nome. Então você prefere falar o nome, né? Porque você dizendo o nome, você já está dizendo é aquele que eu não posso mencionar o nome dele em vão. Então há uma preocupação, é mais ou menos por aí, né? A pronúncia foi perdida, a linguagem da... Exatamente. Ela não voava no tempo de Moisés? É como, por exemplo, não tem o BTL, você olha a BTL e você vai imaginar que é batalhão? Entende? Então, digamos, é como se, por exemplo, daqui a 1000 anos, se você só vê BTL, não vê mais nada, chega uma hora que assim, BTL não comunica mais nada. Entende? Então, no caso, existem palavras, né, que assim, elas, mesmo sem ter vogais, elas eram pronunciadas porque elas eram repetidas com frequência. Nisso que deixou de repetir o nome,
Aí ficou complicado, aí a pessoa olha, mas perdeu, não sabe mais como falar. Oi? Não sabe mais como falar. É, tipo assim, nesses escritos que são encontrados por aí, siglas. É porque o sinal maçorético, ele foi uma coisa inventada para poder compreender. E aí, qual é a questão? Quando você repete, na hora de criar o sinal maçorético, as palavras que fazem parte do vocabulário, é só você colocar aquilo ali. Mas agora, a palavra que você não repetiu, na hora de botar o sinal, você vai botar o quê? E a tendência agora é até que se perca mais ainda, porque hoje a linguagem moderna é tudo sigla. mas tem muitos Embora, tem muitos estudiosos. mas a diferença é que é o seguinte, a gente tem um registro indicando as palavras e a pronúncia das palavras. No caso deles, eles não tiveram isso. A coisa caiu no esquecimento. A gente, mal ou bem, vai ter um mecanismo de registro, que aí é só consultar aquele mecanismo de registro. Eles, pelo medo, né, não registraram em lugar nenhum. Como eles não registraram, não tinham nada, acabou. Assim como eles estão guardando sementes da nossa época, se caso houver alguma estudo ou alguma coisa assim, eles guardam em determinado local sementes da nossa geração, da nossa época. Eles também guardam também esse escrito também. E o que acontece? No caso deles é diferente. E talvez também o cara escrevendo, pô, isso aqui não escreve isso pra quê? Ele acha que isso não ia ter valor no futuro. Não tinha essa noção de lá na frente. É. Mas só pode. Você pode fazer um filme sobre isso. Então, O cara vai fazer um manuscrito, o cara vai fazer a cópia. a ZYZ apresenta uma obra de Fernando. Não sei se foi o senhor que falou que o judeu eles têm um respeito imenso com o nome de Deus, né? Foi o senhor que falou. Hoje, Ele não fica mencionando toda hora o nome. não pronunciava, porque a orientação era o quê? Não mencionar o nome de Deus em vão, certo? Então, beleza, minha gente, agora o próximo passo é a Trindade. Então, na hora